Olá, meu nome é Juliana, sou professora de Química e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos e as bases. Na aula passada, nós construímos a nossa escala de pH. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos um ácido conhecido, o ácido clorídrico, o ácido que a gente tem no nosso estômago também, e fomos diluindo o nosso ácido até que a gente percebesse que tinha uma concentração bem pequenininha de ácido, uma quantidade muito pequena. Adicionamos, fizemos essas soluções com água e depois nós pegamos uma nova solução que a gente chama de hidróxido de sódio, uma solução utilizada para limpeza, e fomos fazendo a mesma coisa, diluindo até que a gente percebesse que tinha uma concentração muito pequenininha de NaOH dentro da água. Organizamos os nossos tubinhos, fizemos uma solução de repolho roxo e adicionamos essa solução de repolho com aquele corante do repolho em cada um dos nossos tubinhos. E aí a gente vê essa escala de cores aqui na nossa escala de pH, né? O que a gente pode perceber nessa escala? Que quando eu tenho uma concentração alta de ácido clorídrico, ele pega uma cor avermelhada bem forte, mas a partir do momento que eu vou diminuindo a concentração de ácido, essa cor fica cada vez mais fraquinha até chegar num azulzinho clarinho, quando eu quase não tenho um teor de ácido. Depois eu fiz a mesma coisa, né? Eu observo aqui da substância NaOH que a cor bem amarelada é quando eu tenho bastante concentração do NaOH. E eu vou diminuindo até ele chegar num verdinho claro e chegar pertinho do azul. Então, quando eu tenho pouquinho OH e pouquinho H, eu tô aqui numa posição bem intermediária, né? Essa escala nos ajuda a perceber que eu posso usar substâncias que eu chamo de indicadores para me mostrar se eu estou no meio ácido ou no meio básico. Né? Isso é importante para eu conseguir definir que tipo de substância eu tenho. Na verdade, no nosso dia a dia, a gente já tem uma noção de acidez e basicidade, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui o meu limãozinho, normalmente a gente já diz, o limão é ácido, né? Por que a gente diz que o limão é ácido? Pelas características que eu consigo observar. Ele é um alimento azedo, se eu derramar limão na minha mão e sair no sol, ele vai manchar minha pele, porque ele é corrosivo. Posso pensar também na banana verde. Se eu comer uma banana verde, ela amarra na minha boca e aí eu vou conseguir perceber que ela ainda não está madura, ela está básica, né? Aí eu consigo saber que aquele alimento não está pronto para eu consumir. Na verdade, isso me protege, né? Então, são características que eu consigo observar, sentir, perceber por meio dos meus sentidos, né? São características que a gente chama de organolépticas que me ajudam a perceber se a minha substância é ácida ou básica. Mas e se eu pudesse entrar lá dentro dos meus tubinhos e conseguisse enxergar as moléculas? O que eu ia observar que poderia me mostrar que eu tenho um ácido e uma base? Muitos cientistas desenvolveram teorias a respeito disso. Um dos cientistas que falou sobre isso, ele tem uma teoria bem interessante que é bem fácil da gente aprender. Esse cientista, ele se chamava Arrhenius. E Arrhenius dizia assim: toda substância que em solução aquosa libera um íon H+, ele é um ácido. Vamos entender melhor o que ele quis dizer? Imagine o ácido que eu peguei aqui para fazer a nossa escala, o ácido clorídrico. Quando eu jogo o ácido clorídrico na água, o que vai acontecer? Essa ligação entre esses dois átomos vão se romper e vão aparecer duas novas espécies. O H+, o hidrogênio que está aqui, mas agora carregado, ionizável, e o cloro, também ionizado. O cloro, ele ganha esse sinalzinho negativo porque ele tem a tendência a atrair elétrons para si. O hidrogênio faz o contrário, ele tem a tendência de doar seus elétrons. Então a gente mostra esses elementos depois da hidrólise, que é a reação com a água, carregados. O que Arrhenius falava sobre os ácidos?
toda substância que na presença de água libera a espécie H+, eu vou chamar de ácido. Essa espécie aqui a gente chama de hidrônio. E a presença do hidrônio vai me mostrar que esta substância, o HCl, é ácida. Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, toda substância que libera H+ na presença de água é um ácido. Mas eu tô conseguindo perceber isso aqui no meu tubo? Se eu pegar um tubinho desse, vocês estão conseguindo enxergar o H+ lá dentro? Não, porque ele é um átomo, né? Ele não é visível a olho nu. Então, o que eu faço para ver se ele está presente? Eu vou usar um indicador. O indicador ele vai interagir com o hidrogênio aqui e vai mudar de cor. E aí eu consigo ver se ele está lá dentro. No caso do repolho roxo, ele vai ficar com esse tom avermelhado. Então eu sei, eu jogo meu indicador lá dentro da minha substância. Se ficar nesse tom, eu já vou saber que é um ácido, né? Eu consigo perceber até qual é o teor de acidez da minha substância, né? Porque eu consigo construir uma escala de pH como a que eu fiz aqui. O que Arrhenius falava sobre as bases? Ele dizia assim, ó, toda substância que na presença da água libera a espécie OH- é uma base. Então, ó, peguei a substância que eu usei para construir a minha escala de pH. Joguei ela na água, a estrutura ela vai os ligantes, né, os átomos aqui vão se dissociar, como aconteceu aqui, essa ligação vai se romper e essas espécies vão aparecer carregadas de novo, ó. O Na, neste caso, e o OH-. O OH-, o nome dele é hidroxila. E ele dizia que toda substância que libera OH- em presença de água vai ser uma base. Mas eu estou enxergando o OH- aqui? Não estou. Como que eu faço para conseguir enxergar esse OH-? Eu uso o indicador. Os indicadores vão interagir com o OH da minha substância, vão mudar de cor e eu vou saber se ele está presente na minha solução ou não. É isso que a gente consegue perceber aqui, né? Então, a partir das concentrações que a gente construiu aqui, a gente pode perceber se uma substância tem pouco ácido, muito ácido, e a partir dessa escala de cores a gente pode reproduzir a escala de pH, né? A escala de pH, se eu tiver um teor muito alto de ácido, ele pode ir do 0 até o 14. Quem parar aqui no meinho, mais ou menos entre 6,5 e 7,5, a gente diz que é neutro, porque a quantidade de H+, que identifica o ácido, e a quantidade de OH- que identifica a base, estão bem equilibradas, né? Então, os indicadores me ajudam a perceber o conhecimento que Arrhenius teorizou. Se eu não consigo enxergar o H+, ou H-, eu posso usar os indicadores que vão me permitir ver a presença do H+ ou do OH- para eu conseguir definir se a minha substância é ácida ou básica. Então, são conhecimentos que se interligam e nos ajudam a gente entender, compreender as substâncias que a gente usa no nosso dia a dia e fazer bom uso delas, né? Na próxima aula a gente vai aprender algumas outras regrinhas sobre ácidos e bases, né? Onde eles estão presentes no nosso dia a dia, como que a gente pode dar o nome correto dessas substâncias, tá bom? Até a próxima aula.